Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema a gloriosa esperança do apóstolo, lição de número 13, a nossa última lição. E o objetivo do comentarista é falar da expectativa que o apóstolo tinha, ressaltando algumas passagens importantes do Novo Testamento que fala ou coroa a vinda de Cristo. Nós vamos para o nosso texto áureo que diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Amados, antes de eu começar a ler o conteúdo que eu separei aqui para leitura e nosso contato de comentário, eu quero só dar uma pincelada aqui importante. Nós precisamos recordar o seguinte, que para o cristão, Jesus Cristo não vai vir como ladrão. Pastor, de onde que o Senhor tirou esta base para dizer que Jesus Cristo, deixa eu só me posicionar aqui, não vai vir para o cristão como ladrão? Porque o Senhor chegou a esta conclusão. É o texto básico, deixa eu até recordar aqui, porque eu li o texto áureo, mas não citei o texto onde está. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. É o texto base, qual nós fizemos a leitura do nosso texto áureo. No versículo 5 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, diz assim: porque vós mesmos saber muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Correto? Perfeitamente dito por Jesus, não só aqui, Paulo reprisando, mas como também encontramos na fala de Jesus, em outras passagens, até pelos outros apóstolos, sendo mencionado de uma forma bem clara e bem esclarecida sobre o assunto. Então, a gente precisa entender o seguinte: se a Bíblia fala que Jesus vem como ladrão, por que o pastor Manuel, o professor Manuel Júnior, pastor Manuel Júnior, está dizendo que Jesus para nós não vem como ladrão? E como que eu posso dizer isto com base bíblica? Rapidamente, é só você seguir a leitura do mesmo texto que nós estamos lendo, no versículo de número 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em treva, preste atenção, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então, esse versículo aqui, versículo 4, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, é a base para que eu possa dizer que para nós, para você, o cristão, que está na expectativa da esperança da volta de Jesus, Cristo para você e para mim, não vai vir nunca como ladrão, tá? Mas, sair mais informações, a gente vai encontrar no meu livro, O Milênio Não Terá Fim. Pois bem, Paulo tinha uma visão unilateral da volta de Cristo, ou seja, uma visão única, não essa visão bipartida que a gente encontra hoje na teologia, que visa Jesus vindo em duas fases, mas não é a nossa discussão aqui. Então, mas ele tinha uma visão única que visava o que conformava com a vinda de Jesus Cristo em glória, uma glória visível, uma glória latente, uma glória envolvente, uma glória real e uma glória sentida, tá? Eles esperavam assim, caminhando numa esperança de esfera única, de manifestação sobrenatural, como a gente já disse. Paulo não enxergava os acontecimentos dos fatos em realização separadas, bem dito já por mim aqui, mas unidas e entrelaçadas. A esperança de Paulo se resume num dia, num momento. Quando eu coloco aqui num dia, num momento, eu estou reprisando o que o texto em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52 a 54, 55, ele vai dizer que no momento no abrir e fechar de olho. Esta é a expectativa de Paulo, de uma ação e transformação de Deus que culminava na volta gloriosa de Cristo.
E vale-se ainda ressaltar que o que vai se dar num abrir e fechar de olhos não é o arrebatamento no sentido que os pré-tribulacionistas acreditam e apregoam, mas o que vai dar-se no abrir e fechar de olhos é a transformação do corruptível para o incorruptível, do mortal para o imortal. É isso que o texto está dizendo, quando o corruptível se transformar em incorruptibilidade. Então, quando isso acontecer. Então, essa era a expectativa do coração de Paulo. Quando vai ser o dia do Senhor? A gente precisa primeiro pensar como vai se dar esse dia. Então, a cabeça cristã precisa se entender o seguinte: o dia do Senhor vai ser como ladrão? Tá, a gente já falou na introdução que o Senhor para nós não vem como ladrão. Mas vai ser como ladrão? Vai ser. Só não vai ser para nós do cristão. Para o mundo, sim. Porque o mundo não está esperando a volta de Jesus. O mundo não está se preparando para a volta de Jesus. Então, para nós, não. Para o mundo, sim. Eu não estou aqui desfazendo que a vinda de Cristo não vai ser como ladrão, mas não vai ser para ladrão para a humanidade inteira, para o cristão salvo escolhido, mas para os perdidos que não conhecem a Deus. Quando vai ser o dia do Senhor? Ou como vai ser o dia do Senhor? A gente pode pensar assim. O dia do Senhor é o dia da vingança do nosso Deus. Isaías de número 61, versículo 2. Esse dia é chamado por Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 20, consumação dos séculos. Então, o dia do Senhor, ele é chamado na Bíblia como a consumação dos séculos. Mas deixa eu só voltar um ponto aqui, antes de nós prosseguirmos. Quando eu falo da gloriosa esperança do apóstolo e trabalho com a ideia, presumivelmente, pelo resumo da parte final da nossa introdução, que num dia, num momento, num abrir e fechar de olho, e trabalhando com o dia do Senhor, Paulo, a gloriosa esperança de Paulo era estar participando desse dia glorioso, ao qual Cristo vai se manifestar em glória com poder, e todo o olho o verá, como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Então essa era a expectativa e a esperança do apóstolo Paulo. Então, era o dia da vingança do nosso Deus, ao qual Cristo vai consolar todos os tristes e vingar, castigar aqueles que merecem o devido castigo. Então, esse dia é chamado em Mateus 28, 20 como consumação dos séculos. Em João capítulo 5, capítulo 6, versículo 40 e 11, 24, ressurreição do último dia. Jesus, quando estava conversando com Marta, e falou que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Marta falou: eu creio sim, meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus falou que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Era para aquela ocasião. Mas é chamado de ressurreição do último dia. Então, era essa esperança que Paulo tinha latente em seu coração. 2. A esperança de transformação do corpo. Aí vem o ponto que nós já tínhamos citado acima. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, a esperança de Paulo era de participar do dia do Senhor. Esse dia do Senhor, eu estou resumindo aqui, claro, evidentemente. E nesse dia do Senhor, o que era corruptível ia se transformar em incorruptibilidade. Aquilo que era mortal ia se transformar na imortalidade. Era essa a esperança que Paulo mantinha viva e eficaz em seu coração. A consumação de sermos uma nova criatura se dará na vinda de Jesus. Sua vinda completará todas as coisas, fazendo a promessa realidade. Ou seja, Jesus prometeu, mas agora, quando ele voltar, aquilo que ele prometeu
vai se tornar realidade. É nesse momento de transformação que vamos vê-lo como ele é. 1 João capítulo 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então é esse momento que nós vamos ter um relacionamento pessoal e vivo com o nosso Senhor. E vale se recobrar aqui que nessa transformação nós vamos ser transformados e ressuscitados para vivermos com o Senhor eternamente, como a gente encontra em Tessalonicenses capítulo 4 e outras passagens. Então a ressurreição ela se dará para nós estarmos com Cristo. E é a mesma ressurreição que a gente encontra em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4, que é chamada de primeira ressurreição, tem a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição nós conotamos como sendo a ressurreição espiritual. A segunda ressurreição, a ressurreição física, a qual será visível, todo olho o verá. Não só a de Jesus, a volta de Jesus, mas como a ressurreição dos mortos, como nós temos registrado. E eu quero aqui, antes de entrar para a conclusão, ressaltar o seguinte, que os termos grego que a gente encontra, tanto parousia, que é escrito parousia, mas é parúsia, tanto epifaneia, tanto apocalipse, quanto ergomai, tanto outras palavras. Deixa eu ver aqui se eu tenho anotado aqui. Epifaneia, vou citar para você o que significa. Vamos lá. Parousia significa presença. Apocalipse, você bem conhece, significa revelação. Ergomai, vinda, ou estar presente, significa ir e vir. Eu estou indo, estou vindo. Então, não ir e vir. Epifaneia, aparição, manifestação. E epitomai, aparecer, olhar, ver, anunciar. E tudo isso nós temos as referências bíblicas aqui para que aparecem. Então, mas todas essas palavras gregas, tanto parousia, ergomai, epifaneia, apocalipse e assim por diante, ela tem conotação com vinda de Cristo. Mas um termo muito mais importante que aparece até em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que é parúsia. O termo parúsia precisa ser analisado, porque existe uma ideia da vinda de Cristo, Jesus vir nas nuvens, pegar a igreja e retornar para o céu, para a boda do Cordeiro. Eu não vou detalhar aqui, porque esse detalhe de comentário um pouco detalhado, eu comento no meu livro O Milênio Não Terá Intervalo, Não Terá Fim, que eu comento que a boda do Cordeiro não vai ser no céu. Mas, pois bem. Então, a questão é, o termo parúsia, ela conota a seguinte coisa. Você encontra um imperador, o rei, o príncipe, quem seja, o déspota, ou qualquer coisa que seja, encontra com ele numa certa localidade e você não vai com ele, você volta com ele, você vai encontrá-lo para trazê-lo para o seu habitat, para o seu mundo, e não ir com ele para onde ele estava, porque na realidade o termo parousia é um termo de guerra, é um termo que está conotando alguém que está vindo vencedor de uma guerra e está sendo recebido com aplauso, com honra, com glória. Então, o termo parousia tem essa conotação. Então, Cristo ele está vindo para ficar com a igreja e para reinar neste mundo e nos conceder a vida eterna. Então, é só isso para que a gente possa entender e mais detalhe a gente vai passando em outras oportunidades. Conclusão. Para Paulo, a vinda de Cristo é numa realidade presente, ou seja, está acontecendo agora. Ela é vinda tanto quando ele vai vir e quanto ele na morte do cristão. Na realidade,
quando a gente lê Tessalonicenses, a gente vai encontrar que às vezes a gente pensa que Paulo, quando ele fala de uma forma muito imediata da vinda de Cristo, que como os apóstolos estivessem alimentando a vinda de Cristo para o tempo presente. Sim, claro, evidentemente, precisavam o povo estar se preparado, santificado para aquela ocasião. Contudo, ele falou, não que a vinda do Senhor fosse acontecer agora, como ele diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, mas como se eu tivesse pregado desta forma. Paulo, ele retrata que ele, nas suas cartas, não está querendo dizer diretamente que Cristo estava vendo naquele momento, mas que a gente deveria estar devidamente preparado. Ele nutre a esperança de salvação, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, que é o nosso texto que nós já lemos aqui. Paulo, no corpo esperava o soar da voz do seu Senhor. E João capítulo 5, versículo 29, quando a voz de Cristo vai soar e ressuscitar os mortos. Naquela época, Paulo esperava para o tempo presente que ele estava vivo, fisicamente. Agora Cristo vai ressuscitar não só ele, mas todos que morreram em Cristo para entrar no gozo do seu Senhor. Paulo, como todos nós, os vivos, temos certeza que essa voz nos trará a vida eterna, para os outros condenação eterna. Então Paulo tinha a expectativa ou a esperança que a voz de Cristo, quando soada naquela época, iria soar e imediatamente transformar os corpos dos vivos e imediatamente ressuscitar os mortos e transformá-lo e tudo isso simultaneamente no momento, no abrir e fechar de olhos, que os vivos não anteciparia ou passaria à frente dos mortos, não, mas todos num momento seriam transformados para encontrar com o seu Senhor. Era essa esperança que Paulo mantinha viva em seu coração e é essa esperança que eu e você, como servo de Deus, devemos manter em nossos corações para a glória e louvor do nome do nosso Senhor. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta oportunidade, que a gente possa ter uma excelente aula com entendimento e esclarecimento da palavra. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na Tua presença, estudando a Tua palavra. Para o Senhor que nos dê sabedoria, entendimento e compreensão, e que em nome de Jesus, os Teus filhos, Teus servos possam sim ter a capacidade, o discernimento, a sensibilidade para falar da Tua palavra e ensinar a Tua palavra. Dê sabedoria a Tua serva, Teu servo, para que em nome de Jesus ele possa ser eficaz naquilo que ele ministrar. E que essa esperança a qual ele estará ministrando para os alunos possa ser nutrida em seu coração também, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós já estamos em mãos com a nossa nova lição, nosso novo material para nós estudarmos, que tem por tema a supremacia das Escrituras. Você, professor, você, aluno, não deixe de estudar e ler, porque vai ser muito proveitoso para o nosso crescimento e desenvolvimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar e comentar aqui, porque o nosso objetivo não é comentar o conteúdo da lição, mas comentar o título da lição, trazendo uma visão com um subsídio bíblico e teológico diferenciado que possa lhe acrescentar um entendimento melhor e aclarado das Escrituras. Então, nós precisamos da sua ajuda, curtindo e compartilhando e se inscrevendo neste canal. Que Deus possa nos abençoar e nos permitir uma excelente aula de domingo, em nome de Jesus. Amém e amém.